Só para lembrar que topografia também é geotecnologia, é a primeira, a mais básica, a mais conhecida delas, e a gente começa aqui relembrando um pouco sobre aquilo que foi visto na graduação de topografia. Novamente, vai ser muito rápido, vai ser corrido, eu não vou varrer todo o conteúdo, tem algumas coisas que são de cunho básico do básico, que eu deixo só para os alunos de graduação, como essa é só um revival para os alunos de pós-graduação, tem algumas coisas que eu vou deixar de fora, e vou passar um pouco mais rápido. Mas, vamos lá. Aqui vocês têm a bibliografia, eu vou deixar na verdade, essa bibliografia básica está toda disponível no formato de digital na minha página. Eu acho que não está especificamente na turma de vocês, mas me lembrem, eu coloco ela lá. Inclusive, o nosso livro, ele está no formato de e-book e já está disponível lá na nossa página. Então, tem aí as normas, a 13.183 e a 14.166. Tem o nosso livro de topografia, topografia para estudantes de arquitetura, engenharia e geologia. Tem informações e dados do IBGE também, em formato digital. Tem uma apostila do Paraná, do pessoal da equipe do COENIG, que chama Fundamento de Topografia, que também está no formato de e-book. E tem as notas de aula que vocês podem ter acesso. Então, toda a bibliografia que a gente vai precisar está aí. Aqui as duas normas, só falando um pouco que as normas já são antigas. A gente está falando de tecnologia, e tecnologia evolui muito rápido, o que faz com que o lançamento de novos equipamentos, novos métodos, acabe deixando em obsolescência alguns procedimentos. A de levantamento topográfico, ela data de 94, então imagino que ela deva ser até mais velha do que alguns de vocês. A de referência cadastral, de rede de referência cadastral municipal, ela data de 98, então as duas são da década de 90, e principalmente a de topografia já merece uma revisão, mas que ainda não aconteceu. Então são as normas que regem a topografia. Só para lembrar aí o que significa topografia, do grego, topos, lugar, grafo, descrição, descrever o lugar, e aí embaixo tem uma definição de topografia que, como quase tudo na vida, está completamente direcionada, né? Se um arquiteto vai dar alguma definição de alguma coisa, ele vai dar sobre o viés e a ótica da arquitetura, um engenheiro civil a mesma coisa, um agrônomo a mesma coisa, mas basicamente essa é a definição que está no nosso livro, que trata a topografia como uma ciência aplicada, que visa estudar e desenvolver métodos e equipamentos, instrumentos destinados a levantar e processar dados do terreno. Basicamente, essa é a definição de topografia mais recorrente no meio. Aqui as divisões da topografia, né? A topografia tem várias divisões, não apenas essas, mas essas duas são as principais. A topometria, que se destina a técnicas de medição, equipamentos, processamento de dados em campo. E a topologia, que viva a descrição cartográfica em planta do relevo e da superfície terrestre. Então, uma se preocupa com os levantamentos e a outra se preocupa com a representação. A topometria, que é essa que se preocupa com os levantamentos, que tem a ver com instrumentos, métodos de levantamento de campo e cálculo, processamento, ela se subdivide aí em três partes também. Então, a gente tem as duas divisões principais, a topologia de representação e a topometria de levantamento, e a topometria se divide em três principais tipos de levantamentos. Os levantamentos planimétricos, representados aí pela planimetria, onde a gente está preocupado em determinação de coordenadas bidimensionais no eixo XY, então só me interessa coordenadas em planta, onde eu possa perceber a posição de pontos na superfície da Terra rebatidas sobre um plano topográfico. A altimetria, que se preocupa com a coordenada Z, e aí a gente usa, nesse caso aqui, outros equipamentos, por exemplo, nível e mira, para determinar essa diferença de altura em relação a um determinado referencial, e a planaltimetria,
que junta as duas coisas, e a gente também tem equipamento específico, que é a estação total. Então, aqui eu posso usar um teodolito. Para medição, para medição de distâncias, eu posso utilizar um diastímetro, como uma trena, por exemplo. Na altimetria, por exemplo, eu posso usar nível e mira, e na planaltimetria, o mais comum é que a gente use estação total e prisma, porque aí sim eu estou preocupado com levantamento tridimensional no eixo X, Y, Z. Ok? Então, basicamente, esses são os três principais, e, aliás, a gente vai se centrar a aula de hoje nesses três principais subdivisões da topometria, na planimetria, na altimetria e na planaltimetria para vocês, que são, no fundo, o principal dos tipos de levantamento que a gente tem na topografia. Bem, até onde é que eu posso trabalhar com a topografia? O que a gente chama de limite da topografia. Na verdade, a topografia é uma, digamos assim, uma simplificação de uma ciência maior que a gente chama de geodésia. A geodésia tem o mesmo objetivo da topografia, a diferença é que a geodésia estuda a superfície da Terra, o levantamento e da superfície da Terra independente do seu tamanho. Ou seja, necessariamente eu tenho que, na geodésia, levar em consideração a curvatura da Terra. A topografia, por suposição, a gente trabalha com uma área tão pequena em relação à superfície da Terra, que nessa área pode ser desprezível para a engenharia a diferença entre a corda medida sobre o plano topográfico e o arco que pode ser medido sobre a superfície do elipsoide curvo. Só para vocês terem uma ideia, essa tabela que está aqui do lado dá para ter uma ideia. Se a gente, por exemplo, tiver um ângulo em relação ao centro da Terra de 5 minutos, a diferença aqui entre o arco e a tangente vai para casa de 6 milímetros. Ou seja, se eu medir um arco na superfície do elipsoide, se eu medir uma corda representando esse elipsoide, que é o que a gente faz na topografia, a diferença vai ser aí da casa de 6 milímetros. Se eu tiver 10 minutos, já vai para casa aí de 5 centímetros. O que significa, através de experiências tomadas, é que um arco de aproximadamente 10 quilômetros resultaria aí nesses 5, 6 milímetros de erro de diferença entre o arco e a corda. Por conta disso, a partir de um ponto, 10 km para um lado, 10 km para o outro, esse é o limite para a gente conseguir trabalhar a partir da topografia. Então, o nosso limite para fazer com que essa hipótese, essa suposição, essa simplificação de desconsiderar a curvatura da Terra está aí na casa de 20 km. Ok? Então, mais do que isso, a gente tem que usar técnicas geodésicas, algumas das quais a gente vai ver ainda durante o curso aqui, como levantamento GNSS, por exemplo, mas não é topografia. Só aí fazendo uma diferença entre o que é o plano topográfico e o que é o plano topográfico local. Ambos são planos horizontais, sobre os quais a gente rebate os pontos coletados sobre a superfície da Terra e encontra suas coordenadas planas, geralmente em metros. A diferença entre o plano topográfico e o plano topográfico local é que o plano topográfico é aleatório. Eu posso criar um plano horizontal, arbitrar um plano topográfico, um plano horizontal qualquer, sobre a superfície de levantamento e sobre ele rebater o meu levantamento e atribuir coordenadas aleatórias x, y, z. No plano topográfico local, isso não acontece, porque, embora ele também seja um plano horizontal sobre o qual eu vou rebater pontos da superfície terrestre, o plano topográfico local está atrelado a um sistema de referência, a um sistema de coordenadas global, o que faz com que as coordenadas levantadas todas também estejam referenciadas ou georreferenciadas a um sistema de coordenada global qualquer. Certo? Não vou falar aqui de erros, não vou falar aqui de grandezas angulares, não vou falar aqui de grandezas lineares, que são coisas que são vistas na topografia antes da gente começar os métodos de levantamento topográfico, por conta da facilidade de vocês já terem visto topografia. Mas todos esses assuntos estão lá no meu livro, estão lá nas notas de aula, se vocês tiverem interesse, vocês vão lá. Já vou partir daí, logo dessa noção, para levantamento topográfico planimétrico. Levantamento topográfico planimétrico é o primeiro tipo, a primeira subdivisão da topometria que cuida dos levantamentos. Normalmente, a gente faz o levantamento topográfico planimétrico isoladamente a partir de um teodolito. Aqui vocês têm a presença de um teodolito
eletônico, mas poderia ser um teodolito óptico mecânico, por exemplo. A gente usa para materializar e a verticalização de cada um dos pontos topográficos da minha poligonal, a gente usa balizas, que são hastes, geralmente metálicas, roscadas, rosqueáveis de cores vermelhas e brancas, para poder diferenciar em relação ao fundo da paisagem. Isso ajuda a distância. E a gente percorre os vértices de uma determinada poligonal, que pode ter diferentes geometrias, eu vou até falar dela aqui. Aqui, como exemplo, tem uma poligonal com geometria fechada, então eu tenho o vértice E1, o vértice E2, o vértice E3 e o vértice E4, e obrigatoriamente, no levantamento topográfico polimétrico por poligonação, eu vou usar um dos métodos de caminhamento, que é por ângulo horário ou por ângulo de deflexão, e ocupar, ou seja, estacionar sobre todos os vértices e medir ângulos e distâncias entre esses alinhamentos. Ok? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, a norma brasileira 13.133, ela tem uma definição para topografia, não vou ler, vocês sabem ler, mas basicamente trata-se de uma série de alinhamentos consecutivos, dos quais a gente consegue medir a direção e a distância. A norma brasileira, ela classifica as poligonais em 3 tipos: as poligonais abertas, com geometria aberta, as poligonais apoiadas, que são poligonais de geometria aberta, mas matematicamente fechada, e poligonais fechadas, como aquela que eu falei para vocês, evidenciadas pelo simples fato de que o ponto de partida é o mesmo ponto de chegada. Aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui em cima uma poligonal em amarelo aberta, então estou saindo do vértice 1, 2, 3, 4, 5 e 6, só que a diferença, a principal característica da poligonal aberta é que, além de ela se configurar num polígono de geometria aberta, ou seja, o ponto de partida 1 é diferente do ponto de chegada 6, eu não sei as coordenadas nem de partida nem de chegada. Então, esse aqui é o típico exemplo do nada para o lugar nenhum, onde eu não sei de onde eu estou saindo e não sei onde eu vou chegar, o que torna impossível avaliar, mensurar os erros que foram cometidos durante esse processo. Esse é o tipo de poligonal que a gente chama de pedagogia inversa. É o que não fazer. Então, o tipo de poligonal aberta é o tipo de poligonal que não deve ser usado em engenharia para nenhuma finalidade, porque a gente não consegue aferir os erros que foram cometidos, nem angulares, nem lineares. Abaixo desse, a gente tem a poligonal apoiada, que também, notem aí, a gente sai do ponto A, passa pelo ponto B, 1, 2, 3, C e D. Essa poligonal também tem geometria aberta, já que o ponto A e o ponto D são pontos diferentes, então eu saio de um lugar e chego em outro, mas eu conheço as coordenadas de uma base na partida, que a gente chama de base aqui, um alinhamento entre 2 pontos, nesse caso o alinhamento AB, e também conheço as coordenadas de uma base na chegada, que é aqui o alinhamento CD. Então, embora essa poligonal seja geometricamente aberta, a gente considera matematicamente fechada, porque a partir do conhecimento das coordenadas de partida e de chegada, eu consigo avaliar os erros cometidos, tanto no angular quanto linearmente. Aqui o exemplo da clássica poligonal fechada. Então, uma poligonal tanto aberta quanto fechada quanto apoiada, ela pode ter N vértices. Eu posso ter uma poligonal de 4 vértices, como aquela da nossa que eu abri ali mostrando para vocês, mas eu posso ter uma poligonal de 5.000 vértices, circunscrevendo, por exemplo, os limites de uma cidade como Fortaleza, por exemplo. Então, um poligonal pode ter uma quantidade gigante de vértices, mas o que define a poligonal fechada, basicamente, é que o ponto de partida e chegada são exatamente os mesmos, nesse caso aqui, o vértice 1. Então, estou saindo do vértice 1, ocupo o vértice 2, 3, 4, 5, 6 e volto para o vértice 1, configurando um polígono fechado de 6 vértices. 6 vértices, 6 ângulos, 6 distâncias, e com isso eu consigo calcular os erros, medir, inferir os erros que foram cometidos no processo de levantamento em ângulos e em distâncias. Ok? Estão com saudade disso aí, que viram quando foram meus alunos de topografia, ou alunos de alguém de topografia? Ou estão ficando com ódio disso já? Tô lembrando aqui umas coisas. Inclusive, eu fui aluno de uma pessoa que é doutorando agora no Petra. Ah, foi? Quem que é? Rafaele. Rafaele. A Rafaele foi minha aluna de graduação. Quem falou aí? Anderson. Isso, Anderson. A Rafaele foi minha aluna de graduação. Ela fez geologia
acho que em 2005 ou 2006, foi quando eu estava chegando na UFC, e aí a turma dela fez topografia comigo na graduação. E aí ela voltou agora para fazer doutorado no Petran, e aí me lembrou disso que eu já tinha esquecido. Velho esquece das coisas. Então, digamos assim que você está... Sou seu neto de topografia, basicamente. Exatamente. Obrigado, viu? Velho é o seu pai. Não, eu sou velho mesmo, tenho 54 anos já. Então, falando um pouco sobre os métodos de levantamento das poligonais, e isso vale tanto para as poligonais, já que a gente vai deixar de lado as poligonais abertas, a gente vai então considerar aqui as poligonais operacionais, aquelas que a gente pode executar, as poligonais de geometria fechada e as poligonais apoiadas, que tem geometria aberta, mas se conhece as bases. Nesse caso, a gente tem praticamente dois métodos que a gente usa para fazer levantamento por poligonação. O primeiro deles é o caminhamento por ângulos horários, dos quais a gente lê ângulos horários, como o próprio nome diz. Olha que coisa fantástica. Agora, esses ângulos horários, eles podem ser internos ou externos, se eu estiver trabalhando com uma poligonal apoiada. O importante é que eles sejam horários. Por exemplo, se eu fizer o caminhamento aqui, saindo do ponto 1, indo para o ponto 2, 3, 4, 5, 6, notem que eu estou fazendo um caminhamento anti-horário. Caminhamento é como eu estou me deslocando em relação à geometria da poligonal. Então, eu estou me deslocando no sentido anti-horário. O fato de eu me deslocar no sentido anti-horário vai fazer para que eu leia ângulos horários, eu vou centralizar em 1, tomar como referência o ponto 6 e ler o ângulo horário, esse ângulo horário 1, que está aqui em rosa. Ele é horário, mas ele é interno à poligonal. Depois eu estaciono em 2, faço ré em 1 e leio esse outro ângulo que também é interno à poligonal. Estaciono em 3, ré em 2 e aí eu vou lendo todos os ângulos internos da poligonal. Notem que todos esses ângulos cor-de-rosa são ângulos horários. Agora, se eu fosse caminhar no sentido inverso, eu fosse, por exemplo, de 1 para 6, para 5, para 4, para 3, para 2 e fechasse a poligonal em 1, esse sentido horário de deslocamento ia me obrigar que eu estacionasse em 1, fizesse ré em 2 e lesse o ângulo horário em azul. Nesse caso, o ângulo seria um ângulo horário externo à poligonal. Então, independente dele ser interno ou externo, o importante é que ele seja o ângulo horário para o sentido de caminhamento que você está realizando. A mesma coisa, agora eu vou me deslocar para o 6, fazer ré em 2 e vou fazer vante no ponto 5. Ângulo horário externo, ângulo horário externo, ângulo horário externo, ângulo horário externo, fecho no vértice 2 com ângulo horário externo, visando novamente o ponto 1, que foi o começo. Todo levantamento topográfico, independente de ser por caminhamento por ângulos horários ou por caminhamento por deflexões, eu vou necessitar do apoio de balizas metálicas que vão ser colocadas a ré, para a referência inicial do ângulo de partida, e vão ser colocadas avante, à frente, para leitura e materialização do ponto topográfico do ângulo final. Ok? Ok. Um outro tipo de levantamento, um outro tipo de método que a gente pode utilizar também para fazer poligonação é o chamado caminhamento por ângulos de deflexão. Diferente dos ângulos horários, que são um ângulo formado entre um alinhamento anterior e o próximo alinhamento, o alinhamento que o sucede, o caminhamento por ângulos de deflexão, ele não lê o ângulo total, ele lê apenas o ângulo de desvio entre a direção do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Isso acontece quando a gente bascula a luneta. Vocês estão vendo aí um teodolito aqui na minha mão? Eu roubei do lado do laboratório para fazer vocês. A gente bascula a luneta, virando 180 graus, e aí a gente faz a leitura na posição direta, bascula a luneta e faz a mesma leitura na posição invertida. O que acontece no levantamento por deflexão é o seguinte, imaginem só a seguinte coisa. Aqui, novamente, eu posso fazer caminhamento no sentido horário ou no sentido anti-horário. Notem que se eu sair do vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, fizer um caminhamento anti-horário, o que vai acontecer aqui é que eu vou estar na direção do vértice 1, 2. Aí eu venho para o 2, faço ré no vértice 1. Quando eu estiver no vértice 2, eu basculo a luneta de tal sorte a ficar na direção do prolongamento do alinhamento anterior. Então, eu ficaria na direção
deste prolongamento aqui. E daqui para lá é que eu vou ler o ângulo de deflexão. Então, o ângulo de deflexão, chamado aqui de delta, ou ângulo de desvio, é o desvio entre a direção do alinhamento anterior e a direção do próximo alinhamento. Ok? Ele pode ser à direita ou pode ser à esquerda, o que vai acabar fazendo que na hora de calcular os azimutes, eles entrem com sinal negativo se eles forem à esquerda, anti-horários, e entrarem com sinal positivo se eles forem à direita ou ângulos horários. Notem aqui, agora eu estacionado em 3, faço Ré em 2, basculo a luneta e fico na direção desse prolongamento lilás aqui, ok? E vou ler o ângulo daqui para cá. O sentido está errado aqui, hein, gente? O sentido é daqui para cá, e não como eu coloquei lá. Doidice do professor. Vou agora estacionar em 4, fazer Ré em 3, bascular a luneta e ficar na direção deste prolongamento. E aí eu viro para lá, ó. Agora sim, no sentido anti-horário, para chegar no 5. Estaciono no 5, Ré em 4, fico na direção desse prolongamento, faço o ângulo de deflexão e assim eu vou lendo para todos eles. Se eu fizer o caminhamento por deflexão no sentido horário, necessariamente eu vou ler ângulos muito parecidos, mas que estão no sentido contrário à minha poligonal, ao meu caminhamento inicial no sentido anti-horário. Bem, não tem muito mais que dizer que isso. Cada um desses tipos de método de caminhamento, além da livre escolha do operador que está fazendo o levantamento, isso é muito do gosto mesmo, e gosto é igual nariz, cada um tem o seu. Gostaram do ditado? Adaptei. Eu vou mentir, não, fiquei na expectativa, viu? Foi, né? Mas eu adaptei só para poder ficar palatável para o ambiente acadêmico. Só está sendo gravado. Né? Isso. Só por causa disso. Tá gravado. Se eu tivesse sala de aula e só tivesse rapazes, certamente não ia sair essa parte da anatomia. Ia sair uma outra coisa. Mas é o que tem para hoje. Bem, para além disso, a gente vai ler também, medir também todas as distâncias, e aí eu vou ter os ângulos de deflexão, que são os ângulos de desvio, e com esses ângulos eu também consigo fazer o ajuste angular e linear da poligonal. Ok? Então, eu dizia que, para além do gosto pessoal do operador em escolher método dos ângulos horários ou método de deflexão para fazer a poligonação, tem também o objetivo para que vai servir essa poligonal. Essa vai ser uma poligonal de contorno de um lote, essa vai ser uma poligonal de apoio para uma outra poligonal, essa vai ser uma poligonal do eixo de um sistema viário. Então, tudo depende qual é o projeto de engenharia que vai derivar deste levantamento. Obviamente, o pessoal de infraestrutura, aí que eu acho que a gente tem um aluno de infraestrutura, normalmente, quando a gente vai trabalhar com traçados rodoviários, traçados viários de um modo geral, rodoviários, ferroviários, o método de levantamento mais adequado para traçar o eixo da minha via é o método das deflexões, porque a gente já tem aí um dos elementos geométricos da definição do nosso projeto geométrico da via. Então, fora isso, é de escolha livre do operador. Lembram para vocês que lembrem que eu disse que eu tinha um cachorro? Hoje vocês vão acompanhar aí, o Gengibre vai acompanhar a gente na aula. Não esqueçam de uma coisa fundamental, que eu não vou me deter aqui, mas eu digo sempre no curso de topografia, tudo que a gente mede está errado, absolutamente tudo tem algum nível de incerteza e de erro, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, vocês não são, ninguém não é perfeito, e a gente vai precisar, então, descobrir um jeito para quantificar e saber onde é que esse erro aconteceu. Na impossibilidade de não errar, a gente vai tentar, no máximo, reduzi-lo ou mitigá-lo. Ok? Uma das possibilidades que a norma dá para a gente é o chamado método de Bessel, ou método das direções, que nos obriga a ler medidas angulares e lineares repetidas em cada vértice de uma poligonal de apoio. Então, a gente faria, para cada vértice, a leitura do mesmo ângulo na posição direta, na posição inversa, na posição direta novamente, faria a média aritmética dessas observações, e se houvesse alguma discrepância grande em relação a alguma delas, essa seria descartada e a gente usaria só duas. Esse é o método de Bessel, que a norma indica que a gente faça para controlar e reduzir, minimizar os erros que a gente tem no processo de medição, que muitas vezes dependem do operador, como os erros grosseiros, algumas vezes depende dos equipamentos, como os erros sistemáticos, outras vezes depende do universo, como os erros acidentais. Ok?
Vocês estão gostando do gengibre aí, gente? Cara de quem vai quebrar uma estação total, isso aí, viu? Isso aqui é cara de pedindo para ir passear 6 horas da tarde. Ele sobe onde eu estiver, na cama, na cadeira, e fica me olhando bem pertinho de mim, assim, me olhando dentro do olho, como se ele dissesse, bora, tá na hora, né? Quero ir passear, soltar um pipi ali. Ele faz isso o tempo todo, de manhã e à tardinha. Pois bem, nessa tentativa de descobrir qual foi o erro que foi cometido para que a gente possa ajustar ou compensar as nossas poligonais, eu vou ter que levar em consideração se a minha poligonal tem geometria aberta ou se ela tem geometria fechada. E aí há diferentes condições, existem condições diferentes de fechamento para poligonais fechadas e para poligonais apoiadas, como são mostradas aí para vocês. E aí a gente lança a mão da geometria euclidiana. Então, todas as condições que foram colocadas e escritas e deixadas lá por Euclides de Alexandria lá atrás servem para a gente. Então, aí a somatória, dependendo, se eu fizer um caminhamento e obtiver os ângulos horários internos, eu posso usar, por exemplo, aí a somatória dos ângulos internos de uma poligonal, que ela vai ser o número de vértices da poligonal menos 2 vezes 180 graus. Quando eu faço isso, eu descubro qual deveria ser a somatória de todos os ângulos que eu medi na poligonal se eu não tivesse errado. Quando eu comparo isso com os ângulos que eu medi, eu descubro qual foi o erro que eu cometi. E aí eu vou na norma. Se a norma disser que aquele erro é um erro admissível, eu ajusto a minha poligonal de forma homogênea. A mesma coisa que uma condição de fechamento quando eu meço os ângulos horários externos, 180n mais 2 vezes 180 que multiplica n mais 2, onde n é um número de vértices da poligonal. Aqui, a somatória dos ângulos horários para quando eu estou utilizando métodos poligonal apoiada. E aqui, quando eu estou utilizando, independente se poligonal apoiado ou poligonal fechado, o método das deflexões. Bem, basicamente é assim que a gente determina o erro angular de uma poligonal. Mas, como a gente não erra só nos ângulos, a gente erra também nas distâncias. Para determinar o erro linear da poligonal, existem diversos métodos. O mais usado deles, e a norma permite que seja usado esse e outros métodos, quando a gente trabalha com o método chamado método das projeções. O método das projeções consiste em, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma poligonal fechada, e sair, por exemplo, estou aqui com a menor das poligonais possíveis, um triângulo, com vértice 1, 2 e 3, se eu sair de 1, eu tenho que somar delta y1, 2 e somar delta x1, 2 para chegar em 2. E a mesma coisa para cá e diminuir delta y2, 3 para chegar em 3. E para voltar para 1, eu tenho que subtrair delta x3, 1 e somar delta y3, 1. E aí eu volto para cá. Ou seja, se eu sair daqui e voltei para cá, então a somatória é delta x2, x1, 2 mais delta x2, 3 menos delta x3, 1, ela deve se anular. E é isso que está dizendo aqui a equação. A somatória das projeções em giz deve ser nula se eu não tiver cometido erro nenhum. Na hora que eu calculo, em função do azimuth, das distâncias medidas, as minhas projeções, e eu somo e ela não dá zero, significa que aquela diferença ali que deveria ser zero é o erro que foi cometido, que pode ser para mais e pode ser para menos, e aí eu ajusto a poligonal. A mesma coisa que foi dita aqui para o eixo X, vale também para o eixo Y, a somatória das projeções Y tem que se anular, ou seja, se eu somar delta y2, subtrair de delta y2, 3 e somar com delta y3, 1, isso deveria dar zero. A regra geral é que isso não dá zero, porque a gente mede nas medições, erra nas medições de distâncias também. Isso que está aqui entre esses colchetes de azul são as condições de fechamento para poligonais fechadas, e aqui, condições de fechamento para poligonais apoiadas. Notem que a condição de fechamento linear da poligonal apoiada leva em consideração o x e o y das coordenadas finais e iniciais da poligonal. Isso significa que eu só posso determinar o erro linear de uma poligonal se ela for apoiada, porque eu conheço o x e y de partida e de chegada, e aí eu consigo, então, calcular o erro que foi cometido linearmente. Essa cara do gente aqui é a cara depois que ele faz alguma besteira, ele sempre pega um bichinho para tirar a bronca e fica bem fofinho e a gente não ter coragem de brigar com ele. Então, ele tem um monte de brinquedos, uma caixa cheia de ursinhos, ele sempre pega uma bola, um osso, um ursinho, e aí ele fica com essa cara de santo, só faltou a auréola, assim, tipo quando ele faz xixi em algum sofá, alguma cama, rasga alguma coisa,
Ele tem essa mania. Aqui ele estava feliz, aqui ele já tinha voltado do passeio. Pois bem, aqui tem um exemplo contextualizado de como executar uma poligonal, o que eu pediria numa poligonal, os dados de partida de uma poligonal e aquilo que eu desejaria de uma poligonal. Eu não vou cobrar isso de vocês, eu cobro isso dos alunos de graduação, é só para vocês terem uma ideia de como isso seria cobrado. Por exemplo, suponha que você e sua equipe de campo tenham realizado um levantamento topográfico planimétrico de uma poligonal com 5 vértices, usando o método de caminhamento por ângulos horários. O resultado deste levantamento encontra-se disponível na caneta de campo a seguir. Sabe-se a priori que o rumo do alinhamento 1-2 é 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Então, eu estou fornecendo a orientação, ou seja, a direção da orientação de partida da poligonal, e que as coordenadas x1 e y1 são 1.000 e 1.000 metros. Essas coordenadas, obviamente, não são no plano topográfico, não são no plano topográfico local, porque elas são coordenadas arbitrárias e aleatórias que eu coloquei aí. A fim de desenvolver o projeto da edificação no lote levantado, pede-se determinar o coquille do levantamento, o erro angular e a tolerância angular. Caso o erro angular seja menor do que a tolerância angular, deve-se corrigir angularmente a poligonal, os azimuth dos 5 alinhamentos, o erro linear, a tolerância linear, a precisão relativa da poligonal. Caso o erro linear seja menor do que a tolerância linear, deve-se corrigir linearmente a poligonal e calcular as projeções corrigidas. Finalmente, as coordenadas finais ajustadas e a área da poligonal em hectare. Bem, isso é uma questão, vocês, os que foram meus alunos aí, devem lembrar muito bem como é que é uma questão de prova que eu passo, e tem umas coisas assim muito parecidas com essas. Imagino que vocês estão morrendo de saudade. Cauê, diga alguma coisa aí, Cauê. Você lembra, professor? Lembra ainda, né? Rapaz. Não lembrou não gerou nenhum trauma ainda, não, né? Não, foi tranquilo. Siga em frente. Beleza. Aqui tem a caderneta, com um exemplo, para aquele exemplo lá, que eu não vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês algo muito pior do que isso. Muito melhor do que isso, já foi um ato falho aqui, desculpem isso. Mas só para vocês terem uma ideia, se quiserem. Bem, aqui tem as duas condições, as duas equações de tolerância angular e linear dada pela norma NBR 3133, e quando a gente... essas duas equações de tolerância, ela tem algumas variáveis, aqui no caso da tolerância angular, o A, o B e o N. N é o número de vértices, o A e o B são tabelados na norma, a depender do tipo de poligonal e do tipo de equipamento que a gente está utilizando, assim como a tolerância linear tem C e D, e o L é o comprimento percorrido, o perímetro da poligonal. E C e D são valores tabelados da norma. Okay? E aí a gente consegue descobrir qual é a tolerância, e o nosso erro, obviamente, tanto linear quanto angular, deve ser menor do que aquele que a tolerância da norma admite. Isso aqui ele está morrendo de sono, já é no final do dia, quando ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, então já está bem cansado. Pois bem, aqui tem o que eu falei para vocês, ó, os coeficientes B e D. No caso de poligonais fechadas, que são a maioria das poligonais que a gente usa para engenharia, ou apoiada, o coeficiente A e o coeficiente C são 0. Então, a equação de tolerância angular se resumiria aí a B raiz de N. O B é só tirado aqui, a depender do tipo de poligonal e equipamento que a gente está utilizando. Assim como a tolerância linear, chamada aqui de TP, também o C ficaria 0 e seria D raiz de L, que seria o perímetro da poligonal. Aqui, os ângulos da poligonal corrigida. Viram aí que agora ele não está mais com um ursinho, agora ele está com uma coruja. Ele tem várias. Mas a cara é sempre a mesma, de safado. Aqui, resolvendo o levantamento planimétrico. Então, notem que foi dado aqui os vértices, o ponto visado de ré e advante, os ângulos médios, que já são a média de 3 leituras feitas, e as distâncias horizontais. A partir disso, descobriu-se qual era o erro, a partir da somatória dos ângulos horários, qual era o erro angular, de 25 segundos a mais,
e subtraiu-se 25 segundos, 5 para cada um dos ângulos da poligonal, achando os ângulos corrigidos. A partir dos ângulos corrigidos, a gente calcula e transporta, aqui ele já está com a vaca, todos os azimutes da poligonal, calculando os azimutes de todos os alinhamentos a partir dos ângulos corrigidos, descobre a tolerância linear e calcula as projeções em função dos azimutes. Ao somar as projeções em x e y, a gente descobre, então, qual foi... Aqui ele estava passeando na praia com um dia de sol danado. A somatória das projeções em x é o erro x, então 2,1 centímetros aqui para menos e 1,6 centímetros em y para menos. Calcula-se a precisão da poligonal, precisão linear da poligonal. Encontra-se, a partir das equações de correção linear, os valores para corrigir cada lado, proporcionalmente à extensão de cada lado. Distâncias maiores envolvem correções maiores, distâncias menores envolvem correções menores, diferente do que foi feito lá no ângulo, onde a gente distribuiu homogeneamente todos os erros angulares. E, somando algebricamente a ΔX com a correção em x, a gente acha a projeção corrigida em x. A mesma coisa de forma análoga para y, e a gente acha todas as projeções corrigidas. A partir, então, das coordenadas iniciais que foram fornecidas, somando algebricamente com as projeções corrigidas de todos os lados, a gente acha as coordenadas finais da poligonal. Está tudo resolvido aqui. Não sei se vocês ainda lembram da topografia que foi dada lá, mas se precisarem de alguma coisa, está aí um jeito para vocês resolverem uma poligonal, se precisarem na vida profissional de vocês. Aqui a gente não tratou em momento nenhum de altimetria. Tudo que a gente fez foi determinar a coordenada bidimensional, porque a gente está trabalhando de planimetria. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui agora seria determinar, a partir dessas coordenadas, determinar as projeções e calcular o perímetro ajustado da poligonal e calcular a área da poligonal também. Eu recomendo, que é uma coisa que eu não vou mostrar para vocês aqui, eu recomendo sempre que quando a gente está trabalhando com coordenadas, a gente use o método analítico, que é o método de Gauss para determinar as coordenadas, a partir do determinante das coordenadas finais do alinhamento. Basta repetir o último, e a metade do determinante seria a poligonal, a área da nossa poligonal. Ok. Ocorre que o levantamento topográfico planimétrico ele não se esgota com o levantamento por poligonação. Então, o levantamento por poligonação, ele necessariamente ocupa todos os vértices da poligonal. Ok, eu posso fazer isso através do método das deflexões, através do método dos ângulos horários. Mas existem pontos que a gente chama de detalhes no terreno que não podem ser ocupados, não podem ser levantados por poligonação. E aí a gente tem que lançar mão de algum outro método de detalhe, e novamente a gente lança mão da geometria e da trigonometria fundada lá fundada não, porque tanto a geometria quanto a trigonometria são muito anteriores ao Império Grego, mas registradas no livro Elementos de Geometria de Euclides, para que a gente possa, tudo coisinha fácil, viu? Geometria plana e trigonometria plana do ensino médio e fundamental. Nada para fazer o levantamento de detalhes. No levantamento de detalhes, existem basicamente 4 métodos: irradiação, estação livre, bilateração e interseção. Aqui eu tenho, de um modo geral, eu não vou me detalhar aqui na matemática, embora a matemática esteja toda escrita aqui para vocês, e a forma de fazer, mas eu só vou diferenciar os métodos aqui. Aqui, no método da irradiação, eu estacionado sobre um ponto conhecido da poligonal, onde já foi feito o método da poligonação, eu olho dois pontos, um outro ponto conhecido da poligonal e um ponto desconhecido. O meu objetivo aqui é determinar a coordenada desse ponto desconhecido. Essa estação e essa estação aqui são pontos vértices da poligonal dos quais eu conheço as coordenadas. Se eu conheço as coordenadas, eu conheço a distância entre eles e eu conheço a orientação também, eu conheço o azimute deles. Isso me faz, lendo um ângulo e uma distância a partir de um ponto estacionado de um ponto conhecido, determinar a coordenada do ponto desconhecido. Então, o que é irradiação? Irradiação é estacionado sobre um ponto de coordenadas conhecidas da poligonal, tomando como ré um ângulo inicial na direção de um outro ponto conhecido, eu viso um ponto desconhecido lendo um ângulo e uma distância. Duas grandezas, um ângulo e uma distância, são suficientes para determinar a coordenada do ponto desconhecido. Este é o método de levantamento de detalhes mais usado em mais de 99% dos levantamentos topográficos.
porque ele pode ser realizado simultaneamente ao método de poligonação. Os outros não podem, eles têm que ser feitos a posteriori, e por conta disso eles são usados com muito menos frequência. O método da estação livre, que é muito parecido com o método da irradiação, porque também eu leio um ângulo, uma distância. A única diferença aqui é que agora eu não estou mais estacionado sobre o ponto da poligonal. Eu estou estacionado na estação desconhecida, ou seja, no ponto cujas coordenadas precisam ainda ser determinadas. Aí a gente usa aqui a lei dos senos para um triângulo qualquer e determina as coordenadas do ponto onde estamos estacionados. Notem que para determinar a coordenada do ponto desconhecido, onde eu estou estacionado, necessariamente eu tenho que ler um ângulo e uma distância entre dois pontos conhecidos da poligonal. Então, eu tenho uma baliza colocada num ponto da poligonal e uma outra baliza colocada em outro ponto da poligonal. Vou ler um ângulo e uma distância e vou determinar a coordenada do ponto onde eu estou. E isso é a estação livre, ok? O método da bilateração também é um método de levantamento de detalhes que a gente usa quando a gente não tem nenhuma forma de fazer leituras angulares. Eu só tenho trena, só tenho diastímetro. E aí a gente lança a mão de duas distâncias. Esse método é muito utilizado na arquitetura, por exemplo, para distâncias curtas, para fazer a localização de alguma coisa, de algum ponto de interesse, quando eu tenho distâncias pequenas, distâncias menores do que uma estaca, menores do que 20 metros. Então, a partir de dois pontos conhecidos, ou dois pontos do meu projeto, edificados de onde eu sei onde estão, eu meço duas distâncias, cruzo as duas distâncias no espaço, e aquele ponto, então, é determinado, as coordenadas dele são determinadas. Aqui a matemática que está por trás dele, as grandezas que são lidas na bilateração, dois lados, duas distâncias, a gente usa a trigonometria do triângulo qualquer e usa a lei dos cossenos, porque nesse caso, como eu não tenho ângulos, eu tenho os lados, a gente vai usar a lei dos cossenos para determinar a coordenada do ponto desconhecido a partir de duas medidas de distância de pontos conhecidos até o ponto que é desconhecido. Isso aí é bilateração. E de forma antagônica à bilateração, tem o método de interseção ou interseção de visadas, alguns livros tratam assim. E o método se resume em, a partir de dois pontos conhecidos, nesse caso eu não uso trena, não uso nenhum tipo de diastímetro, a gente vai ler dois ângulos. Então, estaciono aqui, faço o ré no outro ponto conhecido, leio um ângulo horário para lá, para o ponto desconhecido. Estaciono no outro ponto conhecido, faço o ré no outro que é conhecido também e leio o outro ângulo. Então, com esses dois ângulos, eu consigo, assim como as duas distâncias, só existe um ponto no espaço bidimensional que duas distâncias se cruzam, só existe um ponto onde dois ângulos direcionados se cruzam no espaço bidimensional. E esse ponto é o ponto da interseção de coordenadas desconhecidas. Novamente, a gente usa aqui a matemática do triângulo qualquer para determinar a lei dos senos, para determinar a coordenada do ponto desconhecido. Pronto. Agora, encerrou-se o levantamento planimétrico, porque agora eu já sei fazer caminhamento por ângulos de deflexão, já sei fazer caminhamento por ângulos horários, já sei fazer métodos de levantamento de detalhes por irradiação, por estação livre, por interseção e por bilateração. Então, basicamente, o levantamento planimétrico que tinha para hoje era isso, além da avaliação de áreas que, como eu já falei para vocês, só citei, usa-se o método de Gauss, de determinantes, o método analítico, mas que eu não vou explorar aqui com vocês. Estão vivos aí, galera? Estamos sim, professor. Estamos aqui. Beleza. Bem, já que a gente viu o levantamento planimétrico, vamos entrar agora no levantamento altimétrico. O levantamento altimétrico, como eu falei lá no começo, é parte da topometria, que é parte da topografia, que se preocupa só com a determinação de altitudes, de alturas, de distâncias verticais. Basicamente, altimetria é a junção de dois vocábulos gregos também, que significa medir alturas. Mas não esqueçam que medir alturas significa medir distâncias. Acontece que alturas são distâncias posicionadas verticalmente. A partir de que é que a gente vai medir alturas? Tem que ter algum referencial. E nesse caso da topografia, o nosso referencial é o geóide e não o elipsoide.
as coordenadas planas são medidas na superfície do elipsoide, mas a x e y, norte e oeste, são medidas na superfície do elipsoide. Mas a coordenada de altitude, ela é medida a partir da superfície do geóide. E o que é o geóide, se não a superfície fluida, líquida do planeta toda, tanto aquela que está na superfície dos mares, quanto aquela percolada sob os continentes, em equilíbrio sob a ação do campo gravitacional terrestre. Esse é o geóide. O geóide não é um saco de batata troncho, como parece aí, todo colorido. Pontos mais altos aí estão sendo identificados como vermelho, pontos mais baixos estão no azul, e essa transição entre amarelo e verde estão entre os mais altos e os mais baixos. Professor, o senhor está dizendo, então, que a água na superfície do planeta não está sob a mesma altura? Não vale os princípios da hidráulica? Valem os princípios da hidráulica. Mas na hidráulica, o que acontece, naquele princípio de vasos comunicantes, é que os dois pontos do vaso comunicante estão sob a mesma pressão. E a superfície da Terra contida pelo campo gravitacional, o campo gravitacional não é uniforme na superfície da Terra como um todo. E não é uniforme por vários motivos, dentre eles a concentração de diferentes massas no interior da Terra. E também a ação de corpos celestes externos à Terra. E isso faz com que ocorra uma variação do campo gravitacional da Terra em relação à sua superfície. E como a superfície líquida é fluida, e fluido não tem uma forma definida, mas ele assume a forma daquilo que o contém, a superfície da Terra, a superfície líquida da Terra, representada pelo nível médio dos mares, ela é diferente, está posicionada sob diferentes alturas. E a gente usa o geóide porque ela é uma superfície operacional para a gente medir. Por exemplo, se eu uso o nível médio do mar, se eu uso o geóide, e o geóide pode ser confundido com o nível médio do mar, ou a superfície em equilíbrio das massas líquidas do planeta, eu posso aqui no aterro de Iracema medir quando o mar sobe, quando o mar desce, quando o mar sobe, quando o mar desce, ficar um tempo fazendo isso lá e achar o valor médio dessas observações. E a partir daquela altura média, eu sair fazendo um nivelamento a partir de todo mundo, e seria o nível médio do mar. Ok? Obviamente, a gente não faz isso porque alguém fez isso pela gente. Oficialmente, quem faz isso no Brasil é o IBGE e a Marinha Brasileira, e a gente tem 2 referenciais oficiais de nível médio do mar para o Brasil. Um no sul do Brasil, em Santa Catarina, no litoral sul de Santa Catarina, na praia de Imbituba, e outro no Porto de Santana, em Macapá, no estado do Amapá. Professor, por que são 2? Exatamente por conta dessas anomalias magnéticas que a gente tem, ao passar pelo equador magnético da Terra, e Macapá, o estado do Amapá, grande parte dele está já no hemisfério norte e não no hemisfério sul, como grande parte do Brasil, ele sofre algumas anomalias magnéticas e ocorre uma diferença de alturas em função do campo gravitacional. E aí, o IBGE optou por termos 2 referenciais. Um referencial altimétrico para aqueles que estão ao sul do Equador, isso vale para Fortaleza, que fica lá em Santa Catarina, e um referencial altimétrico para quem está ao norte do Equador, e isso vale para alguns municípios do estado de Roraima, do Amazonas e do Amapá. Ok? Nesse caso, isso seria o nosso 0. O 0, nível médio do mar, para Fortaleza e para todos os municípios brasileiros que estão ao sul do Equador, fica lá no litoral sul de Santa Catarina. Puxou? Pode falar. Então, a gente chega na conclusão de que a Terra não é redonda, né? A Terra nunca foi redonda. Nem plana? Nem plana. Ó, eu não sou o guru da presidência, nem do Paulo Guedes, mas eu garanto a vocês, a Terra não é plana. Quando a gente trata de plano topográfico e plano topográfico local, a gente está fazendo uma simplificação para uma área muito pequena da superfície da Terra, que a gente sabidamente sabe que ela é curva, mas que a gente simplifica porque a diferença entre a corda e o arco para uma distância de até 20 quilômetros é desprezível para a engenharia. Mas a gente sabe que ela é curva, ok? Pois bem. Vamos fazer uma diferença aqui entre cota
e altitude. Altitude, na verdade, não chama altitude chama altitude ortométrica, porque tudo que a gente pega de distância em relação à superfície geoidal, a gente chama de distâncias ortométricas. Então, a altitude é uma altitude ortométrica. Mas a gente para não ficar apelidando, chamando por um nome muito grande, a gente chama só de altitude. Então, toda vez que a gente falar de altitude, a gente está se referindo à altitude ortométrica, e nada mais é, imaginando que essa superfície aqui, cinza, é a superfície real, e aqui embaixo eu tenho o nível médio do mar, e aqui por baixo, esse nível médio do mar percolado sobre o continente para um determinado ponto, a distância entre a superfície física real da Terra e o nível médio do mar é o que a gente chama de altitude ortométrica e vai apelidar carinhosamente aqui de altitude. Ok? Professor? Oi. Os valores, por exemplo, de avião, que é em pés, né, se não me engano, eles medem a partir de qual referência? Eles medem a partir do nível médio do mar. Altitude ortométrica. Eu vou falar disso. Quem perguntou? Anderson. Ok. Eu vou falar Iago, tá? Se falar Iago, essa pessoa. Tá. Anderson Iago. Anderson Iago parece nome de personagem de novela mexicana. Né? Foi de alguma novela aí na época. Maria do Bairro, Anderson Iago está deixando você, aquela coisa assim, bem, né? Mexicana, venezuelana, sei lá. Pois bem, a gente vai entrar nesse assunto depois, quando a gente estiver falando de GNSS, viu, Anderson Iago? Porque a gente vai ter que falar de uma outra altura que não é altitude, porque não tem a ver com o geóide, nem com o nível médio do mar, tem a ver com o elipsoide, que é a altura elipsoidal, também chamada de altura geométrica. A gente vai ver isso mais lá para frente. Em topografia, especificamente, a gente vai se contentar com a altitude ortométrica em relação ao geóide ou ao nível médio do mar. Ocorre que, em algumas situações, a gente está muito no interior do continente, numa região, no sertão central, muito longe do mar, em Brasília, em Minas Gerais, em Goiás. E aí, embora o IBGE tenha feito uma rede de pontos de referência de nível, que a gente chama de RN, para espalhar RNs por todo o território brasileiro, muitos desses são perdidos, são vandalizados, são roubados. E aí a gente não encontra nenhum ponto para referenciar o nosso levantamento altimétrico em relação à rede do IBGE, que seria em relação ao nível médio do mar lá de Santa Catarina. O que é que a gente faz? A gente não vai fazer o levantamento? Não, a gente vai fazer o levantamento. O que a gente vai fazer, então, é arbitrar uma superfície de referência qualquer, desde que ela esteja abaixo do levantamento, e essa distância, então, entre o ponto na superfície terrestre, essa distância vertical, entre o ponto na superfície terrestre e essa superfície arbitrária, que eu chamei aqui de plano qualquer, a gente não pode mais chamar de altitude, porque a altitude é em relação ao nível médio do mar. A gente vai chamar, então, de cota. Qual seria a diferença entre cota e altitude? Os dois são distâncias verticais, de pontos na superfície da Terra até superfície de referência. Só que altitude, só se a superfície de referência for o nível médio do mar. E cota, um plano arbitrário qualquer. Ok? Distâncias em 90 graus, né? Distâncias verticais. Ok? Vertical significa 90 graus, né? Vertical do lugar. Vertical do lugar. Okay? Em relação ao plano, no caso. Exatamente, em relação ao plano topográfico. Só se fala muito de aumento do nível médio dos mares. Existe alguma correção com relação a esse ponto, esse Marco Zero de Santa Catarina, onde ele fica? Porque falam muito desse aumento do nível. Rapaz, eu vou contar uma história para vocês, que ela tem, eu sempre conto para meus alunos de graduação. Mas, sim, a resposta para essa sua pergunta é sim. O nível médio do mar, ele digamos assim, ele é o resultado, ele é a consequência da mudança, das mudanças climáticas do planeta e dessa interação com o campo gravitacional terrestre, que é dinâmico. Modelar, medir o campo gravitacional terrestre, que também sofre variações, não é muito simples. Por conta disso, o IBGE, além da rede planimétrica e da rede altimétrica para dar suporte e apoio aos levantamentos topográficos, ele também criou uma rede gravimétrica, onde existem gravímetros espalhados no território brasileiro para mensurar o campo de gravidade terrestre, que junto com gravímetros espalhados por outros países, criam um modelo do campo gravitacional total da Terra. Ok, como isso é muito dinâmico, periodicamente esses valores são alterados. Periodicamente, assim, no decorrer de 20, 30 anos, mais ou menos.
A última mudança que aconteceu no nosso sistema foi em 1996. E ela está por acontecer agora, já está próxima de acontecer uma alteração novamente para se adequar a essas mudanças. Ok? Não dá para ficar mudando, subiu 1 milímetro, subiu 2 milímetros, subiu 3 milímetros. Não dá para ficar fazendo isso todo ano, porque seria um absurdo. Note que a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Cada município brasileiro tem dezenas de referências de nível em relação a esse ponto. Quando começou-se a fazer, por arrogância, burrice ou leseira, o IBGE gravava nas chapas de cada RN qual era a altitude, como se aquilo ali fosse imutável, como se eles não tivessem cometido erro nenhum. E cometeram, porque isso começou a ser feito nos anos 40. Os equipamentos, métodos e técnicas dos anos 40 não eram os mesmos do que são agora. E cometeu-se, porque a rede tem milhares de quilômetros no Brasil, a rede altimétrica. E aí, entre os anos 40 e os anos 90, quando se percebeu já e fez uma comparação a partir da rede de pontos GPS, descobriu-se um erro da casa de 40 metros na rede altimétrica. E isso foi corrigido. Então, aproveitou-se o referencial gravimétrico, aproveitou-se os erros que já tinham sido cometidos na rede e fez-se um ajuste global dessa rede em 1996. E isso é levado em consideração periodicamente, sim. Pois bem, vou voltar àquele assunto que eu falava ainda agora, só para que vocês não se confundam quando a gente for falar sobre isso lá em GNSS. A altitude ortométrica eu já apresentei para vocês, a identificação dela é por um Hzão, e ela é a diferença de um ponto na superfície terrestre até o nível médio do mar, ou a superfície em equilíbrio de massa líquida do planeta. Então está identificado aqui por rosa. A altura elipsoidal não é dada por nenhum método topográfico, ela só é dada por um método geodésico, que é o sistema de posicionamento por satélite. Os sistemas de posicionamento por satélite, porque não existe só um, e a gente vai ver isso também quando estiver vendo GNSS. Então, se eu tiver instalado sobre um tripé ou manualmente e uma antena GNSS, e eu coletar dados do satélite, se eu determinar a posição desse ponto, a altura que vai ser dada aí, notem que existe uma diferença entre altitude e altura. A altura que vai ser fornecida para esse ponto não leva em consideração o referencial do nível médio do mar. Ela leva em consideração, o referencial dela é o elipsoide de revolução. Então, é o que está em preto, daqui até aqui, ó. Até aqui. Do nível médio do mar é daqui até aqui, e até o elipsoide é daqui até aqui, ó. É o Hzinho. E os dois são diferentes. Está exagerado aqui só para perceber a diferença. A diferença entre os dois é chamada de N, ou ondulação geoidal. E o IBGE mapeou isso no território brasileiro todo, com alguma incerteza. Aqui no Ceará, essa incerteza chega a quase 40 centímetros, porque ele tinha mais pontos na região litorânea, centro, sul e sudeste do Brasil, e não tinha no interior do continente, mas que é muito maior, por exemplo, na região amazônica. E o IBGE mapeou isso, modelou e colocou num sistema computacional de interpolação chamado MapGel, que é para ser atualizado, e aí sim leva em consideração essas atualizações, tanto do campo gravitacional terrestre quanto do nível médio do mar, a cada 5 anos. Ele foi atualizado em 2015, então a gente tem o MapGel 2015, deveria ter um em 2020, assim como a gente deveria ter tido também um censo demográfico em 2020, o IBGE, por falta de recursos, não fez essa atualização ainda, nem em 2020, quando começou a pandemia, e nem em 2021 agora. Não me perguntem como isso vai ser feito, quando isso vai ser feito, a gente está aí, já está com um atraso de quase 1 ano e meio na atualização que deveria ter sido feita. Aqui, só para quem nunca foi lá em Bituba, nunca foi, alguém dizia que não conhece o Brasil, quem foi que falou isso? Anderson? Anderson Iago? Fui eu. Pois é. Falou que não conhecia muito bem o Brasil, conhecia a Europa, mas não conhecia muito bem o Brasil. Pois bem, isso aqui é o litoral sul de Santa Catarina. Isso aqui é o marégrafo instalado lá no porto de Imbituba, de Santa Catarina. É uma régua e ela mede o desnível mais baixo e o nível mais alto, o nível mais baixo e o nível mais alto. Registra nessa carta de marés aqui e
E após isso é feito um trabalho com estatística para determinar qual é o nível médio do mar num determinado período. Ok? Em relação a esse nível médio do mar, foi implantado já no interior do porto um marco, que é esse marco aqui, que é uma RN. Essa RN sabe-se qual é a diferença de altura entre ela e este nível médio do mar marcado no marégrafo aqui. E em relação a este, todos os outros, esse foi o original, o primeiro referência de nível, todos os outros pontos que foram colocados com chapas no interior do Brasil estão referenciados. Notem aqui que a gente tem o mapa do Brasil. Notem aqui que a gente tem, esse aqui é o Equador terrestre. Então, tudo que está abaixo do Equador está referenciado ao porto de Imbituba, bem aqui, ó, litoral sul de Santa Catarina. E tudo que está acima do Equador está referenciado nesse pontinho bem aqui, que fica no porto de Santana, lá no Amapá. Fortaleza está bem aqui, ó. A gente está referenciado a Imbituba. Aqui do lado, só para vocês verem o tamanho da rede altimétrica em escala do Brasil. São dezenas de milhares de pontos que, próximos uns dos outros, dá a impressão de serem linhas, mas não são linhas. São pontos muito próximos dos outros, dos quais se tem um monumento ou colocado sobre um bloco de concreto trapezoidal com uma chapa em cima, ou já cravado direto em alguma superfície estável, geralmente de concreto. Pode falar, quem que perguntou alguma coisa? Foi eu, o João. O Shoa, eu não sei se o senhor falou, eu talvez não tenha prestado atenção direito, mas como foi que chegaram na conclusão que Imbituba seria o ponto ideal para nivelar, por exemplo, mais de 90% do território brasileiro, porque é uma região bem grande, né? Baseada por Imbituba ali. Não foi uma opção, João, o evangelista. Foi falta dela. Nos anos 40, quando o IBGE foi criado e quando a Marinha Brasileira teve essa ideia, só existiam 2 marégrafos no Brasil. No Rio de Janeiro e em Santa Catarina. A Marinha Brasileira não tinha outros marégrafos instalados no território brasileiro. Em mais de 8 mil quilômetros de litoral brasileiro, a gente só tinha 2 marégrafos. E, na época, o marégrafo do Rio de Janeiro apresentou problema e inconsistência nos dados. E aí, o único que tinha nos anos 40, notem como a gente é pobre cartográfica e geodesicamente, e é muito recente a nossa história de mapeamento e de cartografia e de posicionamento. Nós estamos falando aí do final dos anos 40 do século XX. A gente está na segunda década do século XXI. Então, temos aí 60 anos nessa estruturação. E 60 anos atrás, a gente tinha um único marégrafo em funcionamento no Brasil. E este estava no litoral sul de Santa Catarina. Então, não foi uma opção, não foi uma escolha. Era o único que tinha. E esses dados foram usados para georreferenciar o Brasil inteiro. Outra coisa, o interior do Brasil, nessa época, era muito pouco ocupado. Então, existiam vastas regiões, sobretudo a Amazônia, o Centro-Oeste, que eram terras devolutas, terra da União. Muitos dos municípios, dos 5 mil municípios que existem hoje, não existiam à época. Então, os limites territoriais dos estados já existiam, mas os municípios eram muito menores, a população brasileira era muito menor, e achou-se por bem que, colocando em qualquer lugar do litoral, ia se conseguir mapear o litoral brasileiro, colocar uma rede no litoral brasileiro quase todo, uma vez que o litoral era sempre a região mais ocupada. Mas, no meio de tudo isso, o Brasil foi desenvolvendo, o interior foi sendo ocupado, os municípios foram sendo criados, e houve a necessidade de se espalhar essa rede. E por onde essa rede cresceu? Essa rede cresceu pela malha rodoviária. Então, eles iam colocando RNs a cada, não sei exatamente qual é a distância em quilômetros desses RNs, sobre as estradas vicinais ou pavimentadas que existiam na época. Então, o que vocês estão vendo aí, se a gente cruzar esse mapa da rede altimétrica do Brasil e da rede planimétrica também, que não é a mesma, mas que também foi colocada do mesmo jeito, ele se confunde um pouco com o desenho da malha viária brasileira, da malha rodoviária brasileira. E notem que existem é muito mais adensado na região sul, sudeste e no litoral da região nordeste do que no resto do Brasil, sobretudo na região amazônica. A intransponibilidade, gostaram da palavra?
a dificuldade de acesso na região amazônica é o motivo principal alegado pelo IBGE, pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica para não cartografar a Amazônia brasileira. Então, são províncias minerais, reservas ambientais, reservas indígenas e a dificuldade de acesso que uma floresta, uma gigantesca floresta tropical, que já chegou a ocupar 54% do território brasileiro, impõe aos levantamentos que são feitos na região. Então, assim, quem não foi ainda, quem não teve a oportunidade de entrar na floresta amazônica, é um mundo do mundo de verde e de rios. E são rios quilométricos. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Pará, que é o prolongamento do rio Amazonas, quando ele chega no Pará, na frente de Belém, ele abre-se numa baía. Essa baía tem algumas dezenas de quilômetros de largura. E é rio. Então, é difícil passar. É difícil ultrapassar essas barreiras. E, fora isso, o interesse também não era muito grande. E aí a região amazônica sempre ficou mais descoberta. Lembra que eu falei para vocês que eu via, desde que eles saíram aqui do litoral sul de Santa Catarina para chegar aqui na região norte, eles descobriu-se que tinha um erro de cerca de 40 metros. O ponto nem está nessa rede aqui, porque ele é um ponto só, né? Ele não aparece nessa escala. Mas ele é um ponto que está bem nessa região aqui, na região da Cabeça do Cachorro, no estado do Amazonas. E a diferença entre a coordenada altimétrica real e a coordenada que eles tinham colocado estava aí com um erro de cerca de 40 metros. Isso foi descoberto em 96 e isso foi ajustado. Pois bem, dentro do campus da UFC, todos os municípios brasileiros têm, dentro do campus da UFC a gente tem vários desses RNs, que são referências de nível que servem, todas têm um número protegido por lei, elas são feitas de metal, IBGE protegido por lei, tem um ponto lá e tem o número dela. Diz qual é a sub-rede que ela é. Esse aqui é a referência nível 1810 da rede U. Então tem a rede A, B, C, D, AB, da ABCD, com vários nomes, vários desta sub-rede U, esse aqui já é o 1.810º referência de nível que foi colocado. Qual é a diferença em separar por sub-redes? Cara, é porque assim, tem a rede principal e dessa rede principal derivaram sub-redes para ocupar o território. É como se fossem sub-galhos de uma mesma rede. E elas foram ajustadas todas em bloco a partir daquele galho. E, por exemplo, a rede aqui do estado do Ceará, a rede principal é a rede U e a rede T. São as sub-redes principais que estão espalhadas aqui. Elas são monumentadas assim em concreto quando estão no solo e são chapadas em calçadas, em parapeitos, já quando elas já estão numa região estável. E aí você entra no site do IBGE, diz qual é a unidade da federação que você está, diz qual é o número da RN e a sub-rede que você está, ele vai lá no banco de dados e dá para você o valor da altitude ortométrica daquele ponto para você usar no seu projeto. Alguns muito antigos vocês não veem aqui, mas esse aqui, ele tem, além do nome do RN, do código da RN, ele tem também o valor da altitude ortométrica dele, porque foi colocado ainda muito lá atrás e o IBGE achou que aquela altitude não ia mudar. E aí, mas não vale mais. Toda vez que vocês pegarem uma RN, peguem o código dele, entrem no banco de dados digital do IBGE e descubram qual é a altitude atualizada. Não confiem na altitude que está gravada nela. Ok? Olha lá. Isso aqui é um exemplo. Essa estação é uma estação que fica dentro do campus do PC ali. Ela é a 2661 da sub-rede T. E aí você entra, diz que está no estado do Ceará, ele abre um relatório como esse, dizendo onde está, quais são as coordenadas planimétricas, quais são as coordenadas UTM, quando foi a última vez que ele foi feito, e dá o mais importante, que é a altitude ortométrica em metros em relação ao nível do mar de Imbituba. 18 metros, 6.665,8 milímetros. Essa é a diferença de nível entre um ponto colocado dentro do campus do PC e o nível médio do mar lá no litoral sul de Santa Catarina. Que serve como referência para a gente fazer os nossos levantamentos.
movimento de terra e tudo mais. Ok? Bem, eu vou começar a acelerar aqui um pouco, porque a gente ainda está na metade do caminho para o que a gente precisa ver, e eu não quero ficar muito tempo com vocês. Então, eu vou conseguir falar mais rápido do que eu estou falando. Em relação à altimetria, o que eu tinha para falar para vocês de referenciais era mais ou menos isso. Agora, assim como na planimetria, a gente tem os métodos de poligonação por caminhamento, de angular horário e de deflexão, e os 4 métodos de detalhes, na altimetria a gente tem pelo menos 3 métodos que estão listados na norma brasileira de levantamento topográfico, que é o nivelamento geométrico, o trigonométrico e o taquiométrico. E eu vou entrar nos 2 primeiros e não vou entrar no terceiro, porque, embora ele esteja na norma, porque a norma é antiga, o método de nivelamento taquiométrico não é mais executado. Ele se tornou completamente obsoleto em função dos equipamentos que são utilizados, da demora que tem para ser feita, que demanda para a execução desse tipo de levantamento, e dos erros que são maiores, muito maiores do que os outros 2. Então, ele se tornou obsoleto e eu não vou entrar nele. A NBR 3133, ela classifica os nivelamentos em 4 classes. Da classe 1 e 2 são nivelamentos geométricos, feito a nível e mira. Da classe 3 é nivelamento trigonométrico, feito a estação total e prisma. E nivelamento da classe 4, que é o nivelamento taquiométrico, que é isso que eu disse que a gente não vai fazer. E cada um desses, da classe 1 à classe 4, vai da maior precisão à menor precisão. Isso significa que nivelamento geométrico é mais preciso que nivelamento da estação total, trigonométrico, e ambos são mais precisos do que nivelamento taquiométrico feito a teodolito e mira. Ok? Aqui as tolerâncias da norma para o nivelamento da classe 1 e 2, que são geométricos, 12 milímetros raiz de K, onde K é o comprimento nivelado medido em quilômetros. Para a classe 3 de nivelamento trigonométrico, eu já saio aqui de 12 milímetros para 15 a 20 centímetros, 10 vezes mais raiz de K, e no nivelamento taquiométrico de 30 a 40 centímetros raiz de K. Ou seja, quanto mais peba, sob o ponto de vista de precisão, é o tipo de nivelamento, mais frouxa é a tolerância, porque já sabe que vai se errar mais. Ok? Aqui uma dica para levantamento de campo, né? A escolha dos pontos é fundamental na hora de nivelar. Eu posso se eu não escolher bem os pontos para nivelar, eu posso ter uma representação, um modelo do terreno completamente diferente do que ele de fato é. Então, a escolha de pontos de inflexão, de máximos, de mínimos, é importante para eu conseguir captar e perceber no meu modelo do terreno como ele de fato é. Então, prestem atenção nisso. E a percepção do relevo, ela se dá se eu tiver, digamos assim, uma boa representação do terreno. Na nossa região de Fortaleza, a maioria dos terrenos tem relevo de plano a ondulado. Essa classificação é dada por um indicador de aclive ou de declive, chamado de declividade. Aqui, um modelo de representação em 3D dos terrenos. Quanto mais plano é o terreno, mais afastado e uniforme estão as curvas de nível que eles representam. E quanto mais íngreme é o terreno, mais próximas estão as curvas de nível. Sendo que curva de nível são isolinhas de mesma altitude ortométrica que nunca se encontram, porque é uma impossibilidade física que 2 pontos no espaço estejam à mesma altitude, a não ser que eu esteja num exato lugar de verticalidade. O que no terreno natural geralmente não ocorre, mesmo em terrenos muito acidentados, isso não ocorre. Aqui, só não esquecendo que nivelamento geométrico, que são os 2 que a gente vai ter, nivelamento trigonométrico, o nivelamento geométrico feito a nível e mira, e o nivelamento trigonométrico feito a estação total e prisma, que são os equipamentos que são utilizados. Aqui alguns níveis que a gente tem no laboratório, que vocês podem dispor para fazer algum tipo de nivelamento geométrico se quiserem, desde os ótico-mecânicos, dos mecânicos, aos lasers e aos eletrônicos, que guardam, registram os dados e descarregam para processamento automatizado. A gente tem. No nivelamento geométrico aí, feito a mira e nível, a gente tem que fazer leituras em uma régua vertical, como essa que está aqui, que é extensível, e aí tem réguas aí que chegam até 5 metros. A gente coloca nos pontos a serem nivelados essas réguas, instala e nivela o nosso equipamento, e depois que ele está definido um plano horizontal no seu eixo, a gente faz leituras nos pontos de interesse. E essas leituras são leituras como essa aqui, anota numa caderneta,
A leitura feita no ponto onde se conhece a cota ou a altitude é chamada de leitura ré. A leitura feita na régua, na mira, no ponto onde se desconhece a cota ou a altitude, onde se deseja determinar a cota ou a altitude, é chamada de leitura avante. Isso no nivelamento geométrico. O nivelamento geométrico se subdivide em dois tipos: nivelamento geométrico simples e composto. O simples é quando eu instalo o equipamento uma única vez, e o composto é quando eu sou obrigado, por seja qual for o motivo, a instalar o equipamento diversas vezes. Quais são os motivos pelos quais que nos obrigam a instalar o equipamento diversas vezes? Distâncias. Se a mira for ficando muito distante do nível, a gente não consegue ter mais precisão, e a norma, inclusive, indica que a gente leia no máximo 4 estacas de distância, ou seja, no máximo 80 metros. Então, se eu estou com o meu equipamento instalado aqui, no máximo 80 metros para lá, eu vou ter uma leitura de uma amplitude de no máximo 160 metros, e depois disso eu vou ter que mudar o meu nível. Então, a distância é uma delas. Obstáculos no meio, tem uma casa, tem um trem, tem um poste que não está deixando eu nivelar aquele ponto, então eu tenho que mudar de posição para poder visualizar aquele ponto. Ou então, aclives e declives. Às vezes o terreno está subindo tanto que ao colocar o meu nível de um determinado local numa direção, eu não consigo ver nem a base da mira, eu consigo ver só o chão. Então eu tenho que me aproximar para poder fazer a leitura, ou me afastar para poder fazer a leitura. Então, aclives e declives também são motivos pelos quais a gente tem que mudar o nível de local. Mudando o nível de local, eu sou obrigado a ligar um nivelamento geométrico no nivelamento geométrico seguinte. A gente faz isso através de leituras na mira. Por exemplo, como é que é feito aqui? Instalei o equipamento aqui, num ponto qualquer, que pode estar para esse lado ou para aquele lado. Essa linha em marrom aí está representando o eixo da linha nivelada, mas o meu equipamento não está no ar, não precisa ficar no eixo, ele pode ficar para lá ou para cá. Desculpa. Desde que do local onde ele fique, ele consiga visualizar as miras, que essas sim devem ser colocadas sob prontas a serem niveladas. E aí, nivelou, eu faço a leitura aqui, é uma leitura ré, porque eu estou conhecendo a altitude desse ponto. A altitude é dada aqui pela distância vertical deste ponto na superfície até o nível médio do mar. Viro o meu nível e faço a leitura na mira colocada em outro ponto desconhecido. E aí, essa leitura aqui é a leitura avante. Existe uma grandeza, essas aqui em cima são as equações fundamentais de nivelamento geométrico, chamada altura de instrumento, apelidada carinhosamente de AI. Então, a altura de instrumento ela é a soma da altitude mais a visada ré. A altitude mais visada ré me dá a altura de instrumento. E a altura de instrumento nada mais é do que a distância vertical do eixo nivelado do meu nível até a minha superfície de referência. Ok? Se eu subtrair agora essa altura de instrumento, que eu já consegui calcular, somando a altitude conhecida com a visada ré, se eu subtrair da altura de instrumento a visada avante, o que sobra é a altitude do ponto seguinte. E é assim que a gente calcula a altitude, com duas equações. A altitude é a altura de instrumento menos avante. A altura de instrumento, que é o que está em azul, menos avante, o que sobra é a altitude deste ponto que está em rosa aqui. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim, professor. Beleza, facinho. São duas equações só, álgebra fundamental, soma e subtração, não tem nada demais, e é por isso que ele é chamado de nivelamento geométrico. Ocorre que se eu for obrigado a mudar, o que é feito é o seguinte, eu deixo, então, com o meu auxiliar segurando a mira no último ponto que eu visei daqui, tiro a minha estação do nível daqui para cá, nivelo em outro local, e quando eu nivelar novamente, eu vou fazer uma nova leitura neste ponto que eu já sei a altitude dele agora. E se eu já sei a altitude dele, a leitura feita por este lado é uma visada ré. Se eu somar a altitude conhecida, que foi conhecida no nivelamento anterior, com essa nova visada ré, eu acho uma nova altura de instrumento. E essa vai ser a altura de instrumento 2, de quem eu vou subtrair a próxima avante para achar a altitude do próximo ponto. E assim a gente vai linkando os nivelamentos geométricos consecutivos. Não necessariamente eu sou obrigado a fazer uma única avante de uma estação. Notem aqui, dessa estação anterior, estacionei aqui, fiz ré nesse ponto, fiz vante nesse e fiz vante nesse. Eu ainda consigo ver. Mas se eu não conseguir mais ver, porque está muito distante, porque está desnivelado, ou porque tem um obstáculo no meio, aí eu mudo de estação, conservo a mira no último lugar lido, mudo de estação, faço uma leitura relevada e sigo fazendo o nivelamento. Para descobrir se a gente fez todo o cálculo correto, existe uma equação chamada regra de cálculo. E essa prova de cálculo,
ela é a somatória divisada res menos a somatória divisada vante de mudança, ela tem que ser igual à altitude final menos a altitude inicial do nivelamento. Se ao terminar de fazer o nivelamento, eu calculando a altitude final, eu comparo com a altura inicial, e essa subtração dá diferente da somatória divisada res que eu fiz, menos a somatória divisada vante de mudança, e eu já digo quem são as vantes de mudança, é porque a gente fez algum cálculo errado no nosso nivelamento. Cálculo errado, não procedimento de campo errado. O que são as vantes de mudança, professor? São as últimas vantes feitas de um ponto antes de eu mudar de estação. Nesse caso, essa aqui é a vante de mudança, porque eu só fiz ela e mudei. Nesse caso aqui, essa é a vante de mudança, porque eu só fiz ela e mudei. Nesse caso aqui, essa é a vante de mudança, porque foi a última vante que eu fiz. Essa aqui, que não foi a última vante que eu li antes de mudar o equipamento, porque eu ainda li depois essa aqui, ela é chamada de vante intermediária. E ela não entra nesse cálculo da prova de cálculo. Ok? Ok, professor. Acabando de falar nivelamento geométrico, eu vou falar de nivelamento trigonométrico. Nivelamento trigonométrico da classe 3, ele é realizado com estação total e prisma, como vocês podem ver aqui. E diferente do nivelamento geométrico, ele é menos preciso que o nivelamento geométrico, mas ele é mais rápido de fazer porque é feito com estação total. Tudo é medido eletronicamente. Então, eu tenho aqui uma estação total que emite uma onda eletromagnética que é recebida pelo prisma e devolvida para um receptor na estação total que calcula a distância, mede os ângulos, isso eletronicamente muito rápido. E guarda esses dados também, registra esses dados lá dentro, que depois pode ser descarregado em qualquer programa de processamento. Como é que se dá o cálculo? E o que é que a estação total mede? Que grandezas a gente mede no nivelamento geométrico? Diferente do nivelamento trigonométrico, diferente do nivelamento geométrico, no trigonométrico eu tenho que estacionar sobre pontos a serem nivelados. E visualizar, colocar o prisma também no ponto de serem nivelados. Notem que aqui no nivelamento geométrico, o nível fica num lugar qualquer, desde que de lá eu consiga ver as miras, que essas sim estão instaladas, posicionadas sobre pontos a serem nivelados. No trigonométrico, não. O trigonométrico eu tenho que instalar a estação total em pontos para determinar a coordenada e colocar o prisma em outros pontos que eu quero determinar. No nivelamento trigonométrico, tanto faz se eu conheço a altitude do ponto onde eu estou ou se eu conheço a altitude do ponto que eu estou visando. Porque no final o que vai ser determinado é o que a gente está chamando aqui de diferença de nível. E essa diferença de nível, ela vai me ajudar. Por exemplo, se eu conheço a altitude desse ponto, calculei a diferença de nível, eu somo a altitude com a diferença de nível, eu acho a altitude desse. Diferente, se eu conheço a altitude desse e sei a diferença de nível, se eu subtrair dessa altitude essa diferença de nível, eu acho a altitude desse. Então, tanto faz se eu estou no ponto de altitude conhecida visando o desconhecido ou ao contrário, tá? Porque eu vou determinar a diferença de nível. Que grandezas é que são medidas? A primeira delas é a altura do prisma. O prisma é colocado num bastão roscável e ele tem uma variação, e a gente escolhe qual é a altura do prisma que a gente quer. Então, a altura do prisma é importante. A segunda, que é medida em campo, é a distância inclinada entre o eixo da minha estação total e o eixo do meu prisma. E essa distância inclinada, chamada aqui de DI, ela é medida eletronicamente pela estação total. Além disso, eu tenho que medir a altura física do aparelho, coisa que a gente não tem que fazer no nivelamento geométrico. Eu pego uma trena e meço a altura de rotação, desde o eixo de rotação da minha luneta, que fica bem aqui, até o chão, até o piquete, até onde eu estou trabalhando. E essa é chamada de altura do aparelho AA. Não confundam a altura do aparelho AA com alcoólicos anônimos, nem com a altura de instrumento do nivelamento geométrico. A altura de instrumento do nivelamento geométrico é a distância vertical do eixo nivelado do nível até a superfície de referência. A altura do aparelho no nivelamento trigonométrico é a altura física da estação total. Isso significa que eu tenho um aluno de 1,50 m, ele vai instalar com a altura de aparelho mais baixinho, para ele poder ver. Se eu estou com um Cauê de 1,80 m lá instalando o aparelho, ele vai instalar a altura do aparelho mais alta, que é para ele poder ficar na altura divisada dele. Essa altura do aparelho, ela depende de quem fez a instalação e ela é variável, mas ela tem que ser medida no campo. Além da altura do prisma, da altura do aparelho e da distância inclinada, tem uma quarta grandeza que tem que ser medida no nivelamento trigonométrico, que é o ângulo vertical, que neste caso aqui é o ângulo zenital. O ângulo vertical também é medido eletronicamente pela estação total. Daqui até aqui eu tenho 90 graus. Se eu quiser calcular esse Z', basta subtrair do ângulo vertical que foi medido, 90 graus eu acho o Z'. Notem que isso tudo acaba fazendo com que eu tenha aqui um triângulo retângulo.
onde a hipotenusa é a distância inclinada, o cateto oposto ao Z' é a distância vertical, que eu chamei aqui de dV, e o cateto adjacente ao Z' é a distância horizontal, que eu chamei aqui de DH. dV e DH podem ser calculados pelas regras, pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, dV seria DI seno Z', e DH seria DI cosseno Z'. Pronto. Como é que eu calculo a altitude ou a diferença de nível de um ponto sabendo o outro? Olhem só. Olha a equação que está aqui em cima. A altitude desse ponto, mais a altura do prisma, mais o dV, dá essa distância daqui do eixo nivelado da estação até a minha superfície de referência. Do outro lado, eu tenho que essa mesma altura é a altura do aparelho mais a altitude do ponto. Como eu sei a altura do aparelho, calculei o dV, sei a altura do AP e sei a altitude desse ponto, a única incógnita passa a ser a altitude linha. E é assim fácil de calcular desse jeito. Notem que no nivelamento geométrico, eu leio só ré e vante. Aqui eu leio altura do aparelho, altura do prisma, distância inclinada e ângulo zenital. E faço operações trigonométricas para determinar os valores. E é por isso que ele é chamado de nivelamento trigonométrico. Naturalmente, se eu, humano, vou fazer essas contas todas, eu, engenheiro, vou fazer essas contas todas, eu, arquiteto, vou fazer essas contas todas, eu vou demorar um pouco mais do que só fazer soma e subtração no nivelamento geométrico. Além do fato que a forma como o distanciômetro mede rapidamente a distância tem um erro embutido dentro dele. E esse erro faz com que a precisão do nivelamento trigonométrico seja menor do que do nivelamento geométrico. Isso aqui é rápido de fazer em campo, mas é mais difícil de calcular. Só que a gente não calcula na mão. A gente calcula isso numa planilha eletrônica, calcula isso num programa de processamento de dados, o que acaba fazendo com que o nivelamento trigonométrico seja o queridinho dos nivelamentos. Porque as estações totais evoluíram muito, e a gente faz isso muito rápido, processa isso muito rápido, e o erro inerente à medição da distância inclinada, que impactaria na distância vertical e na distância horizontal, ele foi reduzido e muito com os novos equipamentos. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Gente, quando o professor, né? É outra coisa. Se não consegue falar tanto... desculpa, professor. Eu finalizo aqui o nivelamento, as duas técnicas de nivelamento. Eu não vou falar em nivelamento taquiométrico, porque, como eu disse para vocês, ele não é mais utilizado. Eu vou pular agora, já que a gente falou de levantamento planimétrico e de levantamento altimétrico, eu vou falar agora da junção das duas coisas, que é o levantamento topográfico planialtimétrico. Esse sim me interessa determinar as coordenadas tridimensionais de pontos na superfície da Terra. Coordenadas x, y e coordenada z, ou coordenadas como estão aqui, coordenada norte e este e altura, altitude ortométrica, ok? A notícia boa é que isso aqui é tudo que vocês já aprenderam até agora. Ou seja, levantamento planialtimétrico não é um novo tipo de levantamento. É fazer nivelamento trigonométrico com a estação total e fazer planimetria com a estação total, ao invés de fazer com teodolito, onde eu medo as distâncias já eletronicamente. Ou seja, levantamento topográfico planialtimétrico é a junção de levantamento altimétrico e levantamento planimétrico, feito por um único equipamento, a estação total. E isso abre para a gente uma possibilidade gigantesca, tanto de fazer poligonais, quanto de fazer levantamentos de detalhes por irradiação, a partir de uma estação total, obtendo não só a posição planimétrica desses pontos, como obtendo também os seus desníveis, cotas ou altitudes ortométricas. Aqui os equipamentos que a gente usa. Na planimetria, normalmente um teodolito, que pode ser também óptico mecânico, embora eu tenha apresentando para vocês aqui um eletrônico. Nível e mira. E na planialtimetria, prisma e estação total para coordenadas x, y, z. Bem, teria muita coisa ainda para falar com vocês, mas eu vou parar aqui nesse revival aqui de topografia, porque vocês já viram muita coisa. E o que eu vou fazer é o seguinte para vocês, eu vou passar uma atividade para vocês de topografia, que envolve essas coisas que a gente falou, mas que é basicamente uma atividade de processamento, que ficaria muito difícil para vocês, se vocês não lembrassem da parte de topografia, como eu fiz agora, fazer esse levantamento.
Eu vou postar no Google Classroom essa atividade. Ela é uma atividade de um levantamento que foi feito, dados que foram coletados por alunos meus de engenharia civil e engenharia ambiental antes da pandemia, que vocês não vão poder coletar. Eu vou fornecer, com estação total, o levantamento é um levantamento planialtimétrico, para ter coordenadas, ou seja, planimetria mais nivelamento trigonométrico, que foi feito. Vou passar para vocês um croquis do levantamento, vou passar os dados eletrônicos que foram coletados, vou permitir a vocês fazerem um download do programa para fazer o processamento, e vocês vão processar essa poligonal, vão ajustar angular linearmente, vão calcular a área e perímetro ajustada poligonal, vão fazer a planta topográfica da poligonal, vão fazer a planta de curva de nível da poligonal, vão fazer o modelo digital do terreno e vão calcular a volumetria quando cruzar a superfície levantada com determinado plano. Professor, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso não. Vai sim, porque eu vou passar para vocês o mesmo beabá que eu estou passando para os meus alunos passo a passo de graduação. A gente está num momento de pandemia, a gente não está podendo fazer aula prática, e aí a gente, na topografia, fez um PowerPoint com vídeos, videoaulas, tutoriais, videotutoriais, podcasts, tudo que você precisa para fazer está nesse PowerPoint com links para fazer o download das coisas direto do PowerPoint de um drive que a gente criou. E aí vocês vão conseguir fazer o levantamento e vão me apresentar individualmente, cada um faz o seu. É isso que significa individualmente, viu, pessoal? Vão me apresentar isso como um projeto do próprio programa. O programa é gratuito. No PowerPoint tem o link para vocês fazerem o download do drive dele. É em português. E para quem se sentir enrolado, no próprio PowerPoint tem um exemplo da gente fazendo o processamento de alguns dados. E depois tem dados que são disponibilizados para vocês fazerem o processamento, seguirem os mesmos passos que foram feitos lá. Ok? Ok, professor. Ok. Prazo. 2 semanas. 2 semanas para vocês me entregarem. Então, hoje é dia 20 de maio. Vai ser lá na primeira semana de junho. Ok? Eu vou colocar a data certinho, 2 semanas a partir do momento que eu postar. Então, se eu postar hoje, 2 semanas a partir de hoje, se eu postar amanhã, 2 semanas a partir de amanhã, eu vou tentar postar a atividade ainda hoje lá no Google Classroom. Vocês vão lá, fazem o download e leem o PowerPoint, pegam os dados, baixam os programas e começam a trabalhar. Professor, a gente pode conversar entre a gente, tirar dúvida e tal? Claro que pode, só não pode um fazer o trabalho do outro. A ideia é que vocês aprendam. Professor. Oi. O senhor falou o nome do software, que eu caí e voltei agora. É Data Geosys. Quem está falando? Iago. Ok, Iago, é Data Geosys. Ele tem o link para fazer o download dele do PowerPoint que eu vou botar lá. A gente se fala na semana que vem e a gente vai começar a cartografia para geoprocessamento. Até semana que vem com cartografia para geoprocessamento.